na Itália. E aí, quando começou essa confusão toda da pandemia, a primeira coisa que eu fui ver, a história. Então, hoje em dia você tem pela internet a Biblioteca Nacional ou outros meios de pesquisa, você consegue ver os jornais da época. Então, eu fui ver os jornais da época, 1917, 1918, inclusive os jornais aqui do Ceará. E fui ver como é que tinha sido a questão da gripe espanhola. Cara, é impressionantemente e desconcertantemente muito igual o comportamento das pessoas, o comportamento da imprensa, o comportamento dos governantes e a Naquela época. desgraça. Né? Ixi, mano. Então, rapaz, cara, aí é o que eu digo. Fatores que somando. Né? E aí é o que eu sempre digo, se a gente, a história, ela se repete. Ela pode não se repetir de uma forma cíclica, mas ela vai se repetir. E se a gente não conhecer a história, a gente vai repetir os mesmos erros. Por isso que eu sou contra o revisionismo, entendeu? Você não conhece o negócio, ou você apaga com a borracha que aquilo ali existiu, você vai repetir, porque uma hora vai acontecer de novo, uma coisa semelhante, entendeu? É. Então eu fui ver na história. E aí você via, primeiro, né? É uma doença, eu gosto de pesquisa, trabalho com pesquisa, com estatística, publico, trabalho e tal. Então, aí depois que eu vi a história, fui ver o que tinha escrito, né? E aí tinham pessoas fazendo uso de tratamentos, principalmente com a cloroquina ou hidroxicloroquina. E não vou mentir não, no começo eu tratava. Né? Você não tinha o que fazer, tinha um trabalho lá que dizia que o negócio talvez fosse positivo e tal, os trabalhos do Dr. Didier Raoult, da França e tal. Aí depois você vai ler mais profundamente aqueles trabalhos, você vê que não é tão assim, entendeu? Que o cara, que num trabalho científico, você também você pode manipular de alguma forma. Você pode maquiar, você pode manipular, você pode fazer muitas coisas. E principalmente esses trabalhos que não são publicados em revistas muito boas, revistas indexadas, revistas de uma segunda linha, vou dizer assim. Entendeu? Mas como a gente não tinha nada a fazer, depois a gente foi vendo os outros trabalhos, foi vendo as outras evidências, as outras coisas. E aí, tentando entender o que é que as pessoas estavam fazendo, ou os medos e tal. E você vê na história, bicho, mesma coisa, ó. A imprensa, como tu falou, sendo em alguns pontos sensacionalista. Tá morrendo, não sei o que, em 1917, né? Mesmo jeito agora. As pessoas começaram a ficar com medo do negócio. Medo, mas medo mesmo, de não sair, de não querer. Porque quando você tem um negócio assim, uma pandemia, você tem três maneiras de você. Isso a neurociência explica, né? Você tem três maneiras de enfrentar. Ou você se retrai e vai se esconder, né? Isso é um instinto primitivo do ser humano. Do ser humano não, de animais, principalmente mamíferos. Quando você tem uma ameaça, tem animais que vão se esconder. Né? Principalmente quando a gente está falando em predador ou presa, né? Ou você fica paralisado, o animal quando não para, um se esconde, outro para, ou você ataca de volta. Era uma doença desconhecida, a gente não podia sair atacando de peito aberto. Quando você tem um exército contra você, você tem que primeiro tentar conhecer o inimigo. Você não pode pegar e falar, não, eu vou aqui, pá, de peito aberto, entendeu? É tanto que as pessoas que se propuseram a fazer isso se deram mal. Né? Ou os países que se propuseram a fazer isso. Não, vamos enfrentar de peito aberto e ver o que acontece. A gente viu, né? As pessoas que se retraíram e que se esconderam também se deram mal. Né? As pessoas que esperaram um pouco e viram para onde fazer, ou o que tentar aprender, porque também tem essa, a gente não pode protocolar tudo. Tipo, o que serve para você pode não servir para mim, entendeu? Né? E eu tô falando tudo, não, de tratamento, de tudo. Né? Se você é um empresário, eu vou dizer que eu vou fechar a sua fábrica, você vai ficar pé da vida comigo. Mas se você é uma pessoa que vai receber seu salário, independentemente de estar trabalhando ou não, você vai ficar feliz, entendeu? Então, tem uma série de nuances que você não podia ter feito do jeito que foi feito. Agora, existem os dados. E o que eu não gosto hoje em dia é de uma coisa que as pessoas chamam de pós-verdade. Você pega o dado e você distorce aquele dado dizendo que aquilo, né? Então, existem os dados, por exemplo. Nos países e, por exemplo, eu sempre me invocava com isso. Ó, eu fui para Hong Kong, fui para China e tal, e você via no metrô, no próprio aeroporto, um bocado de gente com máscara. Aí
aqui quando você vê alguém no aeroporto com máscara, você pensa lá, o cara tem um transplante, né? Vai fazer um. Câncer, tratamento de Tá câncer. morrendo e tal, tá se acabando. Aí eu fui perguntar para um amigo meu, rapaz, tem tanta gente com máscara aqui no aeroporto, lá de Hong Kong, tanta gente Não, doutor, são pessoas que quando estão com uma gripe normal, elas usam a máscara para não passar para as outras pessoas. Educação. E a gente viu que as pessoas ou os lugares em que a máscara foi mais utilizada, isso aí é dado, tem dados, e a gente agora pode fazer o dado retrospectivo, né? Olhando no retrovisor, né? Esses países tiveram uma menor taxa de contaminação e se saíram um pouco melhor do que os países que não usaram máscara. E aconteceu a mesma coisa em 1917. Tinha movimento anti-máscara. Movimento, né, focinheiro, não sei o que, tinha uns movimentos anti-máscara. Né? Então, uma coisa. Agora, quanto ao lockdown, primeiro, aqui no Brasil nunca foi feito um lockdown de verdade, como está sendo feito, por exemplo, na China. Lockdown é você pegar e dizer, ó, ninguém sai de casa, ponto. Aqui não, o pessoal da aldeota, Meireles, fez lockdown, ficava lá. Mas o pessoal da periferia não fazia isso, porque eu vi. Minha clínica fica na cidade dos funcionários, né? Então você via lá as pessoas na rua, não tinha lockdown. Messejando não tinha lockdown, entendeu? Mas assim, os países que fizeram esses lockdowns mais severos até tiveram algum sucesso no início, mas depois tanto a mortalidade quanto a contaminação das pessoas acabou às vezes sendo até pior. Né? Isso são dados. E um outro dado que eu achei relevante, que achei importante. Só 2 países no mundo tiveram mais mortes agora do que em 1917, com a gripe espanhola. Não sei se é uma questão de viés de coleta de dados, porque naquela época você não tinha tantos dados confiáveis e tal. Mas, por exemplo, todos os outros países do meio, Itália, Suécia, Rússia, Espanha, Portugal, todos esses outros países morreu menos gente agora do que na pandemia de gripe espanhola. Que, na verdade, tem esse nome errado, né? A gripe espanhola, ela surgiu nos Estados Unidos, muito provavelmente, no Kansas, e foi transmitida lá para a Europa através dos soldados, as trincheiras lá na Primeira Guerra Mundial. Como a Espanha não participava da guerra, a Espanha era um país neutro na guerra, e os países que participavam da guerra tinham uma imprensa meio que controlada, né? O primeiro país a noticiar uma doença que estava acontecendo na Europa foi a Espanha. Uma gripe que estava nos jornais, por isso que ficou conhecido como a gripe espanhola, que os espanhóis estavam noticiando, entendeu? Mas não tem nada a ver com a Espanha. Começou lá, né? Não tem nada a ver.